Acorda, meu bem, seu feedback semanal de notícias do Felipe Drugovich chegou. E você não vai perder, não é? Talvez esse tenha sido o pior começo que eu já fiz na história desse canal, né? Mas é isso mesmo que você ouviu, nosso feedback semanal de notícias do Felipe Drugovich. A verdade é que eu já enchi o saco desse assunto. A verdade é que eu já enchi o saco de falar de Felipe Drugovich. É muito por culpa de... Assim, lá no Clube da F1 eu abro caixinhas diárias pra falar de Fórmula 1, etc. Assuntos aleatórios que quiserem conversar. E todo dia tem pergunta do Drugovich. Eu já respondi, tipo, acho que umas 300 perguntas do Drugovich. E todo dia vem a mesma pergunta. Tipo, já respondi umas 20 perguntas do Drugovich na Cadillac. Naquela caixinha. E todo dia aparece mais 20. Você acha que o Drugovich ainda tem chance pra Cadillac? Você acha que em 2027 ele vai pra Cadillac? Você acha que ele ir pra Andretti significa que ele vai pra Cadillac? Você acha que a Cadillac é Cadillac, Cadillac? Você acha que Cadillac? E depois que acabar o Cadillac? Mas você acha que é opinião? Tipo, sendo que eu já respondi uns 300 falando. Cara, a chance é baixa. E de novo no dia seguinte. Mas qual a sua opinião sobre o Drugovich na Alpine? Mas qual a sua opinião sobre o Drugovich na Cadillac? Qual a sua opinião sobre o Drugovich substituindo o Hamilton na Ferrari? Tipo, mano, aparece umas caixinhas meio insanas às vezes pra mim, eu juro pra vocês. Tipo, realmente aparece umas caixinhas meio insanas. Apareceu pra mim esses dias, acho que faz uma semana mais ou menos que apareceu, de um mano realmente falando. Cara, você acha que o Hamilton se aposenta no final dessa temporada e a Ferrari traz o Rafa Câmara pra correr em 2026? Gente... Calma. Calma. Assim, a verdade é, o Drugovich lá fora, ele não é tão assim cotado como ele é no Brasil. O que é uma injustiça, e eu concordo plenamente, é uma grande injustiça, mas ele nunca foi tão cotado como ele é aqui no Brasil. Aqui no Brasil ele é cotado, especialmente pela mídia brasileira, porque dá clique. Né, você tem o drugoplanismo aqui no Brasil, que é falar, Drugovich tem chance de, você nem precisa completar. Você pode botar Drugovich tem chance de 3 pontinhos, você rendeu 1 bilhão de cliques já pra você. Você abre a matéria, 500 mil AD espalhado na tela inteira, e uma notícia, Drugovich fechou, que eu nem lembro o que eu falei, Drugovich vai correr de kart no final de semana com os amigos. Sabe, e essa é a notícia. E, tipo, daí a foto da capa é o Drugovich, uma Cadillac em algum canto aparecendo e pronto, o pessoal nem lê a matéria, já compartilha. Drugovich fechou com a Cadillac. Vai correr na Cadillac, oficial. Tá confirmado, vai correr na Cadillac. E não vai dar certo pra ele na Fórmula 1, né? Isso já é um fato, ele vai fechar... Não é um fato, porque não foi confirmado oficialmente. Mas o The Race, que é, como eu falei já pra vocês, é um Tier 1, é um site que raramente erra nas informações, já trouxe pra gente a notícia de que ele vai fechar com a Andretti na Fórmula E, e é só uma questão de tempo até esse anúncio acontecer. Eles disseram que viria nessa semana o anúncio. A semana acabou, obviamente, mas disseram que essa semana saiu o anúncio. Pode ser que quando você esteja vendo esse vídeo, já saiu o anúncio, né? Quem sabe? Anúncios no automobilismo acontecem do nada, às vezes. Mas existiu, querendo ou não, esses rumores dele pra Cadillac e ele pra Alpine. E ele mesmo conversou sobre isso numa conversa que ele teve com o Rodolfo Santos, jornalista brasileiro, Rodolfo Santos, tem um canal aqui no YouTube também. Ele conversou com o Drugovich e o Drugovich trouxe a informação sobre a situação dele na Alpine e na Cadillac. Primeiro, em relação à Alpine. Não. É perguntado pra ele, tipo, se ele teve realmente chance de ir pra Alpine. Não. Começa assim, né? Não. Ponto. A verdade é que a conversa que teve foi eu indo lá bater na porta da Alpine. Conversa, não. Conversa só de um lado, no caso. Se é isso que eles estão fazendo com todo mundo, eu não sei. Logicamente, eu tentei. E basicamente ele dizendo que ele chegou lá na Alpine, ele bateu na porta, ele tentou conversar, ele se vendeu pra Alpine, ele e a equipe dele venderam o nome Drugovich pra Alpine, mas a Alpine não se interessou, né? Não quis, não tinha o interesse em trazer o Felipe pra equipe. Não foi uma equipe que se interessou em trazer ele pra lá. Então basicamente foi uma conversa de um lado. Existiu, ele falou que existiu o bate-papo, que ele chegou na Alpine e falou, ô galera, se vocês quiserem eu quero. É aquele meme, né? Tipo, Drugovich disse sim à Alpine, mas a Alpine não perguntou nada. Basicamente foi isso que aconteceu. Drugovich disse sim pra Alpine, mas a Alpine não perguntou nada. Foi isso que aconteceu. Ele bateu lá na porta, ele tentou falar, tentou se vender pra Alpine e não deu certo. Não rolou, a Alpine não se interessou em trazer Felipe Drugovich para sua equipe. Aí ele também comentou sobre a situação da Cadillac. E ele falou... a pergunta foi o quão próximo, né, você tava, tipo, da Cadillac. Foi mais ou menos isso. E ele disse... Acho difícil colocar números pra isso. Sobre o quão perto eu cheguei de assinar com a Cadillac.
pelas conversas que eu tive e o feeling conversando com qualquer pessoa na equipe, eu achava que estava mais perto ainda, que talvez daria certo. Acredito que eu era o terceiro na fila. Até então, pra mim, era só saber se realmente ia dar certo com os outros dois, porque se não, poderia ser eu. Então, aqui de fato teve uma chance. Aqui de fato ele estava próximo e teve uma possibilidade real dele assinar como piloto da Cadillac. Só que basicamente a Cadillac, tipo, deu todas essas tratativas, falou que tinha esse interesse e que ele tava ali em terceiro lugar na fila. Tipo, é basicamente lista de espera pra vestibular, pra concurso público, sabe? Ele tava na fila, tipo, era 2 vagas no emprego e ele ficou em terceiro lugar na lista de chamada. E os 2 primeiros, Bottas e Pérez, eu fiz Bottas e Pérez. E os 2 primeiros ali, Bottas e Pérez, aceitaram o emprego. Obviamente, eles não iam recusar uma proposta para voltar para a Fórmula 1, sendo que os dois queriam estar na Fórmula 1. Então, assim, ele tinha uma possibilidade real, ele estava realmente próximo de fechar com a Cadillac, ele deixa isso a entender, pelo menos na fala dele, de que ele era o próximo da lista, caso ou Pérez ou Bottas não fechasse por qualquer motivo que fosse. Só que eles acabaram fechando e a possibilidade dele ir correr pela equipe americana não rolou. E acho que isso mata aí também qualquer sombra de dúvida. Eu sei que vai ter gente falando, não, mas Pérez e Bottas não vão correr pra sempre. Não vão correr pra sempre, isso é um fato. Mas, cara, vamos ser realistas aqui, tipo, de verdade, vamos ser realistas. Eu não acho que, tipo assim, é impossível que ele receba uma oportunidade na Fórmula 1. Talvez se ele fizer uma grande temporada na Fórmula E. É impossível. Não, mas beira o impossível. A verdade é que a chance do Drogovic ir pra Fórmula 1 beira o impossível. Sim, porque a realidade é, a Cadillac já tá forçando o Colton Herta na Fórmula 2 para ele conseguir os pontos da superlicença e, evidentemente, ele vai pra Fórmula 1 se conseguir. E ele deve conseguir. Cara, se o Colton Herta não conseguir terminar pelo menos em 9º lugar na Fórmula 2, cara, pelo amor de Deus, alguém tira a liberdade desse cara de pilotar profissionalmente, velho. Cara, porque já foi uma pipocada do caramba ele não conseguir os pontos na Indy, tá ligado? Mas se ele não conseguir na Fórmula 2... pelo amor, alguém, tipo, proíbe ele de voltar num carro de corrida. E ele vai conseguir. De fato, ele vai. Ele pode não ser campeão da Fórmula 2. O que eu até acredito que não vai acontecer, parando pra pensar um pouco, sabe? Ainda mais porque supostamente ele vai correr na Prema. Então eu não acredito que ele vai ser campeão por conta da situação financeira que a Prema supostamente tá passando, né? A Prema tá vivendo uma situação de crise financeira, aparentemente. E o carro da Prema na F2 não tá muito bem há um tempo. E até poderia explicar por que não tá muito bem na Fórmula 2 da Prema. Mas eu ainda acho que, no mínimo ali, no top 10, no top 5 ele deve ficar. Ele deve ficar ali numa situação confortável no campeonato pra conseguir os pontos. E quando isso acontecer, ele vai pra Fórmula 1. E daí, a Cadillac vai fazer essa briga interna dos 2 pilotos, do Bottas e do Pérez, pra ver qual dos dois que vai perder essa vaga no ano que vem. É a briga dos segundos pilotos pra ver quem vai ser o terceiro piloto. Porque o terceiro vai cair fora e sobe o Herta, que o Herta vai ser a cara do projeto ali da Cadillac pelos próximos anos. E mesmo assim, tipo assim, porque querendo ou não, eu acho que quem dos dois ficar lá, Bottas ou Pérez, aguenta mais uns 2 aninhos, uns 3 se chorar ali. Aguenta sim, tranquilo. E é o suficiente pra eles encontrarem um outro nome ali, e o Drogovic já vai ficar mais velho, então a Cadillac, sim, é uma possibilidade irreal, pra falar a verdade. E a Alpine era uma outra possibilidade que poderia acontecer. Tá certo, né? Era uma possibilidade que poderia acontecer. Mas a verdade é que, assim, cara, a Alpine já tem muito piloto já na lista deles ali. Você tem o Franco, você tem o Jack, você tem o Cushman, que eu não acho que existe de verdade, mas tá ali na discussão. Você tem Paul Aaron, você tem o Alex Dune agora surgindo, que, de novo, é de uma fonte questionável, mas tá ali. Você tem muitos nomes nessa conversa. E nomes com experiência comprovada na Fórmula 1. O Briatore, ele é muito chato com piloto também. Isso é uma verdade. O Briatore, ele é muito chato com piloto. Ele tem que escolher algum piloto que ele goste de verdade. Tipo, se ele não gosta de você, esquece, irmão. Tua vida tá no brejo. Se ele gosta de você, ele vai fazer tudo pra te defender. É só ver a situação assim. Hoje o Franco, ele tá decente. Eu já fiz vídeo falando e defendendo. O Franco, ele tá andando próximo do Gasly. Ele tá fazendo o mínimo que você esperava do trabalho dele. Pelo menos. Então, até justificaria, justifica ele ficar até o final da temporada agora. Mas, tipo assim, quando o Jack Doohan recortar depois das 5 corridas dele, o Franco teve 5 corridas deploráveis, mas mesmo assim ele ficou. Mesmo com aquele suposto contrato de 5 corridas que foi anunciado quando ele assinou lá com a Alpine.
Porque se o Briatore gosta de você, ele vai te segurar. E mesmo que ele tenha soltado aquela bomba lá, né, de falar, o Franco não tá pronto pra Fórmula 1, depois ele vira e fala, talvez a gente precise de um pouco de estabilidade aqui, quando meio que numa indireta, numa conversa relacionada ao Franco, dizendo que talvez ele fique. E assim, se for considerar os resultados do Franco nas últimas 3 corridas, ele tá justificando ficar mesmo na equipe. E é o mais provável, especialmente na questão financeira, né, que é algo que o Drogovic não tem como trazer comparado ao Franco. O Franco traz patrocínio do país inteiro pra ele. A Argentina inteira tá patrocinando o Franco Colapinto. Então não tem competição nessa questão. Então a realidade é que ele nunca teve uma chance real na Alpine. Ele nunca teve uma chance real de entrar nesse segundo carro da Alpine. Pela quantidade de nomes da academia da Alpine, pela competição de um cara que tá fazendo um trabalho minimamente decente nessas últimas corridas e que tem dinheiro pra bancar ali a vaga dele. Então a realidade é que pro Drugo não tinha muita chance na Alpine também. Então, cara, eu acho que, tipo, esse é um ponto final nessa novela Drogovic Fórmula 1. Provavelmente é o último vídeo que eu faço do Drogovic Fórmula 1. Eu vou fazer mais vídeos do Drugo, porque eu vou querer acompanhar. Eu quero, tipo, aproveitar que a gente vai ter um piloto com esse hype, com esse nome grande aqui no Brasil, principalmente, que vai estar correndo na Fórmula E, e eu vou tentar fazer vídeos falando da Fórmula E quando acontecer, quando ele correr, principalmente, falando sobre ele e tal, aqui no Fred Girnos. E eu acho que isso vai ser interessante, então a gente vai ter mais vídeos do Drogovic, ele não vai sumir. E eu vou com certeza estar acompanhando ele na Fórmula E. Eu vou tentar ir na Fórmula E no Brasil, no EPRI de São Paulo, que vai ter. Mas esse vídeo é um ponto final na história do Drogovic, pelo menos aqui pra mim. Porque qualquer coisa que vier depois disso, agora que ele falou isso, e que é só uma questão de tempo até sair o anúncio dele na Andretti. Se já não saiu quando você estiver vendo esse vídeo, pode ser na manhã da quarta-feira. Da quinta-feira. Esse anúncio pode ser na manhã de quinta-feira. E daí eu tô gravando esse vídeo na madrugada eu tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Pode ser no mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo, já tá na madrugada. Se saiu, então é isso aí, beleza, perfeito. Eu vou tentar comentar um pouco mais sobre ele. Eu vou tentar comentar um pouco mais sobre categorias que eu acompanho, né, com brasileiros assim em geral, especialmente quando casos como o do Drogovic acontecerem. Mas é um ponto final nessa história. Chega, acho que, de pessoas, tipo, inventando histórias sobre o Drugo aqui, o Drugo lá, o Drugo vai conseguir, o Drugo não vai conseguir. Esquece, tá ligado? Não vai rolar. O Drugo tem o destino dele, que é a Fórmula E, e espero que ele tenha muito sucesso lá e que ele vença o Campeonato Mundial e vamos estar torcendo por isso, tá ligado? Mas Fórmula 1, a verdade é que acabou, já faz muito tempo, e só existia esse empurra, né? Esse empurra com a barriga nessa história por conta da mídia brasileira querer vender imagem do Drogovic ainda ter chance mesmo.